tá? Então, Alessandra, agora com você. Bom dia, boa noite a todos. Eu queria agradecer a Carol pelo convite. É uma grande honra estar aqui hoje, porque eu conheço o POD há 2 anos e meio, quando eu comecei a minha formação. De lá para cá eu venho trabalhando com 10 crianças selecionadas, e elas não foram selecionadas por mim, elas foram selecionadas por uma fonoaudióloga americana que me daria supervisão nesses 10 casos durante o meu processo de formação. Então, a partir de julho agora, eu concluí o Advanced, que é o que me possibilita usar o POD sem uma supervisão, me possibilita usar o POD efetivamente, né? Foram selecionadas 2 crianças com síndrome de Rett, que é a experiência da fonoaudióloga que iniciou a minha formação, e mais algumas crianças com paresia cerebral. Acho que não temos mais nenhuma assim. Enfim, agora eu estou muito animada porque eu tenho 2 anos e meio praticando com essas 10 crianças e agora eu quero praticar com as outras crianças que eu atendo no consultório e agora eu tenho essa certificação, né? Eu sempre fui uma fonoaudióloga muito clínica, eu nunca fui da academia. O que eu gosto de fazer é estar com o paciente e estar aqui hoje é uma situação que não é a situação mais confortável para mim. A situação confortável está diferente para uma criança, mas eu acho que diante de tudo que eu tenho visto e ouvido, é o momento de ampliar realmente conhecimento sobre comunicação alternativa. Então, eu acho que passou a ser uma obrigação de todo fonoaudiólogo que tem algum tipo de formação em comunicação alternativa, expandir isso e trocar com pais, com famílias, enfim. Eu vou falar um pouquinho sobre comunicação, porque tem muitos pais e eu acho que a formação de linguagem, as diferenças básicas, elas vão dando suporte para a gente ir construindo esse raciocínio da comunicação alternativa, especificamente de um instrumento de comunicação alternativa chamado POD. Então a gente tem vários instrumentos, né? E um deles é o POD. E é sobre ele que eu vou falar, mas eu acho que é legal a gente construindo juntos esse raciocínio. Então, comunicação basicamente, e grosso modo, é compreender o outro e ser compreendido. De que forma isso vai acontecer? 1 milhão de formas, né? A gente tem vários meios de comunicação. A gente pode falar, a gente pode fazer um contato visual que descreve um monte de coisas, né? A gente pode ter uma expressão facial, a gente pode ter gestos, a gente pode ter escrita, a gente pode ter os símbolos e a gente pode ter uma linguagem corporal. Então aí tem alguns exemplos de meios comunicativos, né? Isso é meio comunicativo. Então, meio comunicativo não é só fala, a gente tem diversos outros. E quais são os dispositivos que nós podemos usar para nos comunicar e que nós usamos no dia a dia? A gente usa tablet, a gente usa computador, a gente usa... algumas crianças usam os vocalizadores, que a Eliana mostrou antes, né, como o Google Talk, enfim. A gente tem Facebook para se comunicar, a gente tem Gmail, a gente tem Twitter, a gente tem agora Snapchat. São recursos, são os meios de comunicação. A gente vai fazer um paralelo disso com os recursos, os meios de comunicação e os dispositivos que as crianças que têm algum tipo de dificuldade de comunicação pode usar. Quais são as funções comunicativas? Então, como a Carol acabou de dizer, a gente não tem só uma função de pedir alguma coisa. A gente pode usar a comunicação para protestar, para trocar informação, para fazer contato social, para comentar alguma coisa, para expressar uma opinião, para pedir também, para fazer uma piada, para descrever. Então, existem inúmeras funções comunicativas,
né? A proposta do POD é ampliar as funções comunicativas, dar mais funções comunicativas do que só a função de pedido ou de protesto, quero ou não quero. Vocês podem me interromper, tá, gente? E falar, Alessandra, isso não está fazendo o menor sentido para mim, pelo amor de Deus, o que é isso? Tá bom? Ou outros comentários. A comunicação é um processo complexo. Ela envolve vários componentes. O componente sensorial, falando grosso modo, eu ouço um som. Isso é sensorial, isso é uma sensação sonora, né? Entre outros componentes sensoriais que, se a gente for falar da parte sensorial da comunicação, dá um curso de uns 2, 3 dias. Mas, enfim, existe um componente sensorial, existe um componente motor, existe um componente cognitivo, né? Como que eu processo as informações que entram, como que eu organizo as informações para elas saírem. E existe um componente pragmático, que seria o uso funcional. Eu conseguir fazer com as informações que eu tenho na minha cabeça o uso funcional, protestar, recusar, comentar, enfim. E existe a linguagem enquanto aspecto sintático e semântico, a construção do vocabulário, o acúmulo do vocabulário, o aumento do vocabulário e a construção das estruturas. Eu gosto de você. Onde está minha madrinha? Que chato esse desenho. Então, isso é uma estrutura que depende de um vocabulário. Quando a gente fala de desenvolvimento de linguagem e fala, em crianças com desenvolvimento típico, é mais ou menos o que a Carol falou anteriormente. O início é mais ou menos não, é exatamente o que ela falou, eu estou dizendo de uma outra forma, né, a mesma coisa. O início da comunicação, a gente interpreta os movimentos e as reações da criança. Então a criança está lá no berço, mamãe, que linda, ela está falando mamãe. Não está. Desculpa, também não é. Ela está lá brincando, são movimentos e reações. E aí a gente vai, e com o desenvolvimento dessas habilidades, ela vai balbuciando mais e mais, e nós respondemos a esses comportamentos dando significado a eles. Então nós é que chegamos para a criança e falamos, que linda, tá falando mamãe, e aí ela fala, nossa, minha mãe ficou feliz e repetiu. Aí ela tenta de novo, mamãe, que linda, tá falando mamãe. Pô, isso daqui dá resultado. Então, eu vou falar. Aí ela tá lá no gá. Você quer água, nenê? E vem a água. Pô, então esse negócio de falar gá, me dá um resultado e assim ela vai desenvolvendo, né? Um dia ela tá lá sacudindo o bracinho. Ah, que lindo, o neném tá dando tchau. Tô? Não sei. Mas aí ela faz de novo, tchau, tá dando tchau. Ou então toda vez que for para dar tchau, que eu ouvir a palavra tchau, eu vou fazer isso e todo mundo vai ficar feliz e eu vou ganhar atenção. Então é assim que se desenvolve essa troca comunicativa, né? Quando a gente faz isso, a gente está montando um mapa linguístico, interpretando os significados dessa criança, né? Portanto, as crianças geralmente têm amplas oportunidades de praticar. Elas recebem o significado das suas tentativas comunicativas. E gradualmente elas aprendem para quê e como se comunicar. Elas integram todas as habilidades necessárias para isso. Então, esse texto é exatamente o resumo dos exemplos que eu dei. Aprender a usar e a entender a linguagem é um processo. Eu começo lá de bebezinho, e eu vou desenvolvendo isso à medida que eu vou crescendo. Então também eu vou precisar pegar uma prancha pequenininha, quando eu for pequenininha, e eu não vou sair usando a prancha depois de 1 ano de fonoterapia. Eu vou começar a usar algumas palavras dessa prancha, né?
e eu vou desenvolvendo, junto com as minhas habilidades de linguagem, a minha comunicação. Eu vou passar alguns modelos de prancha, porque vocês têm aí folhas soltas. Eu vou passar alguns modelos de pod para vocês irem dando uma olhada, tá bom? Vocês têm aí, é só para a gente fazer uma brincadeira depois. Essas em espiral, elas não estão traduzidas, mas essa daqui ela está traduzida, tá? A Carol vai passar o da Leora também. São vários modelos e a gente vai falar sobre isso. Então, lembra de todos aqueles componentes que a gente falou? O sensorial, o motor, o cognitivo, a linguagem propriamente dita? Se comunicar é fazer um malabarismo entre todos esses componentes. Então, eu não posso deixar nenhuma bolinha cair. O sensorial precisa estar ok, o motor precisa estar ok, né? Falar, na verdade, eu não posso deixar nenhum desses componentes cair. Então, o importante é promover oportunidades para prática, para repetição e para um contexto natural, sem pressão. Dentro do consultório fonoaudiológico, a gente não tem um contexto totalmente natural. A gente simula situações, então vamos brincar de boneca, mas a gente não tem a hora do banho, a gente não tem a refeição, a gente não tem os ambientes que a criança frequenta. Então, o uso no contexto natural, ele é muito importante, porque todas as crianças aprendem em contextos naturais. E sem pressão, a gente pode pegar esse exemplo que a Carol falou, né? Que o cara levou 2 anos para começar a usar o livro de comunicação dele. Até então ele estava entendendo o funcionamento e ele não foi pressionado a usar. Ele sentiu a necessidade de usar. Então a motivação natural é muito importante. Dúvidas, comentários? Até aqui? Oi. Você, Kênia? Prazer, Kênia. Tudo bom? A gente vai falar sobre métodos de acesso. No caso, isso, ele tem muita dificuldade nesse sentido. Então, primeiro precisa trabalhar. Não necessariamente. Eu vou falar de modos de acesso e mostrar vídeos de modos de acesso diferentes, para crianças que não conseguem apontar. A gente vai falar sobre isso sim. Bom, qual que é o nosso desafio? O desafio é que a criança que usa a fala, ela selecionará, e eu vou repetir para isso ficar bem fixado na cabeça de vocês. Gente, compartilhem comigo. A criança que usa a fala, ela vai selecionar independentemente as palavras que ela gostaria de usar, de uma vasta lista de palavras que ela escuta serem usadas todos os dias. A gente fala com as crianças todos os dias, sem recortes. A gente conversa com as crianças e elas vão selecionando a partir daí, né? A criança que usa a comunicação alternativa, ela vai selecionar independentemente as palavras que ela gostaria de usar de um vocabulário que outras pessoas disponibilizarem ou ensinarem para ela. Então, se eu só dou 4 símbolos, eu só estou disponibilizando 4 símbolos naquele momento. Óbvio, a gente tem muitas outras questões envolvidas. A gente tem questões visuais, que às vezes não permitem o uso de uma prancha tão grande, mas para isso a gente... eu agora aprendi que existe o tal do escaneamento auditivo, então isso também já é possível. Enfim, isso aqui, 1h30 para falar de um curso que eu venho formando há 2 anos e meio é muito pouco. Eu quero dar uma visão muito geral para vocês. Mas quando você dá uma pasta pronta para uma criança com X palavras, você está limitando a possibilidade dela escolher dentre aquele número restrito de palavras, né?
A ideia do POD é dar um número muito maior, né, de possibilidades. Exercício. Vamos fazer um exercício agora. Cada um pense em algum lugar que gostaria de estar neste exato momento. Eu sei, todo mundo gostaria de estar aqui exatamente fazendo o que estamos fazendo, me ouvindo falar, eu sei, tudo bem. Mas se vocês não estivessem aqui, o que vocês gostariam de estar fazendo agora? 3 segundos para pensar. 1, 2, 3, não pode falar. Quem pensou em uma dessas opções, levanta a mão. Praia, dormindo, Disney, almoçando, porque está perto da hora do almoço, assistindo TV em casa. Bom, de aproximadamente 70 pessoas que a gente tem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 pessoas, eu consegui colocar coisa. Vale também estar na rua. Vale também. A gente tem 70 pessoas aqui aproximadamente. Eu coloquei um vocabulário que atendeu 20 pessoas. E as outras 50? Como é que eu vou saber o que as outras 50 pensaram se essas pessoas não forem falantes? Não, né? Agora eu posso ir um por um, poderia ir um por um e perguntar, né? Mas se a pessoa não for verbal, como é que eu vou saber? Então, eu atingi com o meu vocabulário de 5 palavras pouquíssimas pessoas, né? E é isso que frustra quem ficou pensando num lugar e ninguém sabe qual lugar é, né? Não vai saber onde que gostaria de ir nesse momento. Esse slide, na minha opinião, é o slide mais importante da apresentação. O japonesinho aí está mostrando pra gente que o desenvolvimento de linguagem falada, ele é assim: linguagem falada entra e eu que consigo falar, repito, imito. Lembro de que um dia minha mãe falou: não pode fazer isso, menino. E aí eu tô brincando lá com os meus super-heróis e falo: não posso fazer isso, menino. Porque muita gente já viu isso acontecer, né? A criança que aprende uma linguagem auxiliada por símbolo, a criança que aprende comunicação alternativa, entra a linguagem falada, ela aprende a entender aquilo que está sendo falado e na hora de sair, como é que eu vou imitar, como é que eu vou repetir se eu não falo oralmente, né? Olha a cara dessa pessoinha. E agora? Com estratégias para a criança aprender comunicação auxiliada por símbolo, comunicação alternativa, se eu der entrada auditiva e entrada de símbolo, yes, eu consigo sair com fala ou símbolo, aquilo que eu tiver potencial para. Se eu tiver potencial para falar, eu vou falar. Se eu não tiver, eu vou usar o símbolo que eu aprendi a minha mãe usar. Então, esses 2 slides, queria que ficassem bem gravados na cabeça de vocês, porque assim, se entrar só fala, como é que eu vou aprender a usar o símbolo? Então tem que entrar fala e símbolo, para eu conseguir me expressar com aquilo que o meu potencial me permitir. Fica claro? Eu queria perguntar sobre cognição. Aonde que entra a questão do teste cognitivo nesse entendimento todo? Isso vai ser muito complicado em algum momento para níveis diferentes de cognição aplicar essa metodologia. Entendeu? Então eu queria entender como é que isso traz para a prática. Eu vou falar como eu trabalho, né? E como eu aprendi. Quando uma criança vem para uma avaliação de comunicação alternativa e linguagem, a gente faz alguns testes que determinam para a gente em que nível ela está, né? Então, quais são as funções comunicativas que ela consegue fazer e como está o desenvolvimento de linguagem dela, que está diretamente relacionado à recepção, emissão e cognição. A partir dessa avaliação, a gente consegue ver por onde a gente vai começar. Então, é uma avaliação, a gente usa alguns protocolos de avaliação padronizados para o português brasileiro,
né? Isso lá na minha clínica, para saber por onde começar. E eu acho que é isso. Responde? Sim, porque a amplitude do material vai ser totalmente direcionado por esse entendimento inicial. Sim. Fica aquela francheta enorme, se a criança não consegue diferenciar uma figura de um copo de água ou de um hambúrguer, por exemplo. E aí a gente fica achando que não vai dar certo, não. Por isso que às vezes o fono, o terapeuta, ele começa muito com o basicão, assim, porque tem que passar aquela etapa. Não que ele não esteja querendo oferecer, às vezes, não é que ele quer limitar a criança. Mas eu vejo que não, ele está de pular a etapa. Tipo assim, o que você está passando pra gente é que talvez não tenha essa obrigatoriedade. Até porque a gente nunca tinha um diagnóstico assim, ó, a etapa que ela está nível 3B9, por exemplo. Não tive isso, mas a gente sabe que tem uma limitação. E a gente alcance entendimento. E aí acho que a prancha vai muito. Eu acho que tem 2 pontos muito importantes. Não subestimar e não supervalorizar. Né? Porque os 2 extremos, eles são prejudiciais, eles são ruins. Né? Quais são os protocolos que você usa? Na clínica a gente usa o ADL, a gente usa um protocolo específico de pragmática para crianças com comunicação, que são usuários de comunicação alternativa. Eu não vou lembrar o nome da autora agora, porque começamos a usar há 6 meses. Chiari, o velho e antigo Chiari. O que mais que a gente usa? Maturidade simbólica, a BFW e Morcelli para receptivo, para vocabulário receptivo. E esses protocolos que você fez, vocês fizeram uma adaptação para os pacientes sem acesso? Sim. Desde concreto, objetos concretos, até imagens com adaptação visual, com orientação de terapeuta visual para as crianças que têm baixa visão. Então, a gente faz adaptação e servem para dar um norte quando eles são adaptados. Eu posso fazer uma questão? Pode. A questão cognitiva, você enxerga... Desculpa. Você enxerga a questão cognitiva como uma questão linear, onde as habilidades, usando o exemplo dele, entre diferenciar a imagem de um hambúrguer e de um copo, seria determinante da cognição? Não. Que a foto seria, em algum lugar, um lugar mais seguro de interpretação do que um desenho? Não. Que a subjetividade da linguagem está em outro lugar, que não aparece nesses testes? Sim, eu acho que, com relação à primeira questão, existem todas as questões sensoriais envolvidas. A gente tem várias crianças com visão subnormal ou com algum tipo de comprometimento visual funcional. Então, a partir daí, eu já tenho que pensar em materiais adaptados. E entendo na questão do sujeito psíquico e do sujeito linguístico. Né? Então, eu acho que a subjetividade da linguagem é isso, é dar para o outro a condição de um sujeito linguístico, um sujeito que tem potencial de troca. E aí, a cognição, muitas vezes, não é determinante. Esse é o meu ponto de vista. Você concorda? Eu concordo, queria ouvir você falar isso, porque eu vejo muitos colegas vendo a cognição como limitante do início de um trabalho em linguagem e em comunicação alternativa, com falas do tipo, ele está anterior a isso. Então, esse trabalho de linguagem e comunicação alternativa não começa esperando que o outro esteja num lugar, sei lá que lugar é esse. O pode é totalmente... O pode é totalmente contra essa visão. Eu favoro um pouco os testes que colocam as crianças em lugar de ser sujeito, não aparece nesses testes, porque quando ele está com a mãe ele é outra criança, quando está com a vovó é outra criança. Sim. Então, quando a gente avalia uma criança, a gente sempre avalia com a família presente, o pai, a mãe, a avó, alguém,
porque no primeiro, segundo contato ela não me conhece, ela não sabe se eu vou dar uma injeção ou, enfim, né? Apesar de não usar branco, mas enfim, ela não sabe o que vai acontecer lá. Ela precisa se sentir minimamente segura, ter alguém que a compreenda, né? E não simplesmente ser deixada como estranha. Então a avaliação ela é sempre que possível feita com alguém da família. E quando eu falo de testagem, eu acho que a gente tem que buscar um norte para o desenvolvimento linguístico cognitivo, sim. Mas a subjetividade do sujeito ela não pode deixar de existir. E o POD fala muito disso, né? Do quanto a cognição não é limitante. Pelo contrário, se a gente não estimular os aspectos cognitivos, como que a gente vai ter algum resultado, né? Eu vou só dar uma complementada aqui nisso que vocês perguntaram, né? Eu montei um pod para a Liora, eu fui lá, eu fiz o curso, as profissionais da Liora não acreditavam, tá? Não acreditam, acho que agora elas estão começando a acreditar um pouquinho de que é possível. Quando a Dynavox lançou o aplicativo do iPad, o Compass, o Compass, com o PageSet, né, com as páginas no formato pod, eu montei para a Liora. Eu tenho um iPad que está traduzido para o português e um iPad que está em inglês. Quando eu trouxe o primeiro iPad e estava tudo em inglês, a Liora a gente já tinha trabalhado um pouquinho no livro com ela e eu dei o iPad para ela brincar. Ela abriu o Compass com o pod e ela fez um caminho em inglês que ela estava acostumada já a ver no livro em português. Então, assim, símbolo, figura, foto, a gente atribui o significado e eles aprendem, né? Então, assim, isso foi até depois num congresso em que a Linda Burkhardt, que foi quem levou o pod para os Estados Unidos, ela até citou o caso da Liora de que, independente de estar em português ou em inglês, ela pegou o aplicativo e usou porque era um caminho de linguagem que ela já tinha aprendido. Independente se o que estava falando ali era inglês ou português, né? Então, eu acho que não tem impedimento nenhum cognitivo, a gente vai falar isso à tarde. Eu acho que Angelman é muito mais uma deficiência de performance, o que eles conseguem mostrar que estão aprendendo do que eles não estarem aprendendo nada. Eu acho que eles têm, algumas crianças têm um comprometimento motor maior e conseguem mostrar menos o que elas estão absorvendo. Mas eu acho que todos absorvem muito bem o que está acontecendo aqui e muitas vezes se usam de ser, coitadinho, e eles aproveitam e deitam e rolam em cima da gente, né? Não é? Então eles são muito mais espertos do que muita gente dá crédito para eles. Quando a gente fala de símbolo, é a mesma história de lá no começo, de que a gente atribui o significado para o símbolo. E o significado, ele não precisa ser exatamente a imagem da criança tomando banho para significar tomando banho, né? Então, se a gente colocar lá um rabisco e aquilo for o tomando banho, vai ser o tomando banho. Porque se fosse para ter uma relação direta de significado, cadeira não ia chamar cadeira, ia chamar sentador. Por que a cadeira, o que tem a ver cadeira com objeto? Garfo não é ser garfo, ia ser comedor, não é? Por que é garfo, gente? E a gente não memorizou cadeira e garfo e todas as outras palavras sem ter uma relação direta? Você pode me falar, mas eu não tenho um déficit cognitivo. Entra a questão do estímulo, né? E aí, de novo a questão do subestimar ou supervalorizar. Oi, eu sou a Clarissa, mãe do Nicolas. Minha Prazer, dúvida é a seguinte, para o Nicolas começar a usar o pod, então, qualquer outra criança, então existe a necessidade de uma avaliação, porque aquilo que ele falou de cognição foi exatamente o que eu estava pensando. Será que o Nicolas, existem diferentes níveis, né, cada criança está em estágio, e depois a gente teve essa discussão que você teve agora, então existe a necessidade de uma avaliação da criança antes do início da utilização do pod? O que a Gale coloca como ideal é que um profissional com conhecimento de desenvolvimento de linguagem avalie e acompanhe.
A minha formação no POD foi a seguinte: eu fiz esse primeiro workshop que durou 6 horas e mais 15 dias de supervisão com uma fonoaudióloga americana usando só com síndrome de Rett e paralisia cerebral. Depois eu fiz o mesmo curso que a Carol fez, que foi o workshop de 2 dias, que é um curso introdutório, e depois um curso avançado. E agora eu estou fazendo a formação para ser formadora de outros profissionais. Se você for lá e fizer o introdutório do mesmo jeito que a Carol fez, você vai sair com bastante bagagem, mas o que falta é a formação no desenvolvimento de linguagem. Então, provavelmente, me corrija se eu estiver errada, Carol, as dificuldades que a Carol tem hoje, ela deve saber muito de POD, porque ela estuda, ela traduz, mas a base do desenvolvimento de linguagem ela não tem por não ser uma fonoaudióloga da área, né? E uma fonoaudióloga com experiência na área, né? Porque também não adianta ser uma fonoaudióloga que acha que o POD vai bloquear a fala, por exemplo. Então, eu vou falar isso rapidinho. Quando eu fui fazer o curso, eu montei um POD de 12 símbolos por página com a Praliora. Depois eu fui... Não, mentira, eu não tinha nem feito o curso. Eu tinha comprado CD com os templates, enfiei a cara lá e traduzi um livro de 12 símbolos por página. E aí eu tive em Orlando uma conferência da Associação Americana de Ângelo e conversei com a Mary Louise, que é essa professora. A gente sentou um dia para almoçar, a Liora estava junto e enquanto a gente conversava, ela estava de olho na Liora. E aí eu expliquei que eu fui, comprei, li o manual, reli, estava em contato com outras mães que estavam fazendo a mesma coisa e que eu tinha montado um livro de 12 símbolos por página. E as profissionais do Brasil dizendo que ela não ia dar conta de 12 símbolos por página, que eu devia começar com 4. E aí a Mary Louise vira para mim e fala assim, 12 símbolos por página? Você vai chegar no Brasil e você vai montar um livro de 40 símbolos por página. A sua filha dá conta de muito mais. Então, assim, uma pessoa treinada em POD é importante para te dar a direção também de onde você vai começar. Né? Mas uma pessoa que tenha noção de desenvolvimento infantil. Sim, não, um profissional. Porque assim, eu confesso que eu fui lá, eu fiz o curso, eu montei o livro. A gente não usa o livro como eu gostaria com a Liora, porque eu sinto muita falta de ter um apoio de uma profissional treinada em linguagem para dizer se o que eu estou fazendo é certo. Porque o que eu estou fazendo, assim, é da minha cabeça, do meu estudo, do que eu pesquiso. Entendeu? Então, eu nunca tive um apoio da profissional para chegar, olhar o livro que eu traduzi e falar assim, caramba, não, vamos mudar isso aqui, porque assim, o POD, quando você bota os símbolos na página, ele tem que obedecer uma organização de como você monta a frase, né? Então, em inglês, essa frase é montada inverso do português. Então, quando eu traduzi o livro, eu traduzi todos os símbolos. Eu tive que substituir símbolos de palavras que não eram compatíveis, né? E depois eu tive que mudar o posicionamento desses símbolos, obedecendo a forma que em português você monta uma frase, né? Eu sou só uma mãe. E na escola ela usa o quê? Ela é professora? Não, ela ainda não usa na escola. Ela não usa na escola, não, por enquanto. Porque assim, a minha ideia, isso aqui, né? Eu quero que os profissionais sejam treinados. Para ela usar na escola, o profissional tem que o parceiro de comunicação tem que estar treinado, entendeu? E eu comecei assim, né, usando aqui e ali, aí levei para o consultório da Fono e da TO, e depois eu nunca mais levei, porque ela pegou o livro, falou assim, é difícil achar o símbolo, eu falei, oi? Achar? Não, pode ter um caminho, você não acha nada. A gente vai falar Ele te manda sobre o caminho. Então assim, se a pessoa... Não, de jeito nenhum. E eu confesso que a maior culpa da gente ainda não ter um POD que não é implementado com a Liora é nossa. Porque se eu não uso, ela não aprende. Né? Ninguém aprende a falar se não escuta o outro falando. Ela não usa ainda. Forte. Você quer continuar e depois fazer a pergunta? Eu vou responder essa pergunta e aí a gente deixa uma discussãozinha para o final. O que vocês acham? Que aí eu já vou ter respondido coisas que vocês eventualmente estão perguntando. Fala, Adri. Eu acho que deve estar... Vamos, troca. Eu acho que deve estar
Eu só queria falar que, assim, às vezes a gente, como pais, a gente entende que o dever é só profissional, né? E tem que ter uma troca mútua, né? E, assim, tendo a troca mútua, eu acredito que o negócio avança. Por quê? Eu posso falar por mim. Eu tive uma profissional de fonoaudióloga excelente para minha filha. E ela começou com a minha filha com 3 meses. Hoje, minha filha deglute, come sozinha, não chora. Hoje, vendo ela palestrar aqui, para mim é emocionante também, saber que ela avançou demais e que ela contribuiu muito. Tem profissionais que não são aquilo que a gente imagina, mas a troca eu acho que é essencial, porque se eu não trocasse a experiência com ela, que é a Laura, a gente sabe, eu sou mãe da Laura, a gente sabe do nosso filho, ela não está 24 horas com nossos filhos, nem o profissional de vocês. Então, assim, ser chata, cobrar, igual a Carol falou, a Carol foi em frente, ela foi lá, tentou, ela está fazendo pela filha dela. Então, assim, se a gente estacionar, o filho da gente vai estacionar, a gente depende deles. Eles dependem da gente, né? Então, assim, não é só, profissional não faz, eu não consigo, eu não posso. Vamos tentar, vamos resolver, vamos, né, fazer o negócio. Procurar soluções, não é só ficar, porque eu acho que ele não consegue. Quem falou que ele não consegue? Né? Então, vamos, né, ter visões diferentes. Eu acho que sair desse lugar de esperar de conforto. Eu enchi muito o saco da Alessandra, gente. A Alessandra foi a primeira fonte da Laura. A Laura, hoje em dia, ela está com 10 anos e a Alessandra não viu a Laura atualmente. A Laura está muito evoluída. Se vocês verem a foto da Laura, a Alessandra perguntou da Laura hoje pra gente, se vocês verem a evolução da Laura, graças a Alessandra. Ela foi muito participativa. Tudo que ela está falando aí era o começo da carreira dela, não sei, ela aprendeu muita coisa com isso. Tudo que ela está falando, ela colocou em prática, ela aprendeu muito. E vamos em frente, gente. Eu só lamento muito não ter conhecido o POD 10 anos atrás, quando Laura tinha 3 meses. Mas ela, profissional, ela com essa evolução que ela está tendo aí, é família e é profissional. O leque está aí à disposição. Mas nunca é tarde demais. Me recompondo, nunca é cedo demais, nunca é tarde demais. Me recompondo, vamos lá. Perguntas no final, então, que acho que fica mais produtivo, talvez. Vamos lá. Para aprender a usar a comunicação suplementar alternativa, eu optei por esse termo. As crianças precisam ver o seu sistema de comunicação ser usado por outras pessoas em situações reais. Ela não vai passar o resto da vida conversando só comigo. Ela precisa ver que isso é efetivo na vida. Ter múltiplas oportunidades para praticar em situações reais. Então, eu tenho crianças que têm pod para piscina. A gente plastificou 3 vezes para o negócio não molhar e tal. E ela usa o pod dentro da piscina. Até na praia. Volta cheio de areia, mas tudo bem, obrigada. Receber feedback natural como sinal da efetividade da sua comunicação. Então, do mesmo jeito que a criança que começou a falar mamá recebeu um feedback, que demais! A criança que aponta um símbolo qualquer, a gente precisa dar significado para aquele símbolo. De repente foi sem querer, como mamá, o H foi sem querer lá atrás. Se a gente significar, opa, isso aqui faz sentido. Vamos ao grande tema dessa minha apresentação. POD, a sigla, significa Pragmatic Organization Dynamic Display. A tradução livre, ainda não oficial, porque a gente está trabalhando nela agora, na tradução dos manuais, né? É organização pragmática com exibição dinâmica. Organização, palavras e símbolos dispostos de forma sistemática. Pragmática, uso funcional, né, da linguagem. Exibição dinâmica, a gente faz isso mudando as páginas.
a forma de organização de todo o vocabulário de um livro de comunicação, de um aplicativo como Compass, de um software como Communicator, Rafael não está mais aqui, para promover imersão. Então, é uma imersão nessa ferramenta. Imersão e modelagem para o aprendizado, né? Então, a palavra é imersão. Esse tanto de pastas, de podbooks, são as inúmeras um pouquinho, não são todas as possibilidades, mas para crianças que têm dificuldade motora, para crianças que têm dificuldade visual, então existe uma infinidade de modelos. Eu fui para passar aí só alguns. Tá? Tudo que eu estou falando hoje é baseado... Dela mesmo na página ou pode ser sempre a gente? Sempre o outro. Sempre o outro. A gente vai fazer exercício disso. Gayle Porter é uma fonoaudióloga australiana que ela tem trabalhado no POD nos últimos 20 anos no Centro Educacional de Paralisia Cerebral. Tudo que eu estou falando aqui hoje, gente, é baseado nos estudos e é referenciado de Gayle Porter, tá? Então não é nada... Eu não anotei a referência embaixo, mas são conteúdos baseados nos manuais da Gayle. Cada livro é customizado e adaptado às necessidades motoras e sensoriais dos usuários e dos seus parceiros de comunicação. Aqui tem alguns exemplos de livro. Então tem o livro de comunicação de uma página aberta, que é um grossão branco que está passando por aí. O livro da Liora é de 2 páginas abertas. Tem uma apresentação audiovisual alternativa, então com fundo preto ou com adaptação de contraste que necessário for. Tem um livro com escaneamento auditivo, que é um livro que a criança vai memorizando aquilo que a gente vai falando, ele não é com figuras. E o livro com eye gaze, que a Helena mostrou um exemplo de eye gaze no começo. A criança fica nesse quadradinho aí, esse quadradinho ele é vazado, o interlocutor fica de um lado, a criança fica do outro, e o interlocutor consegue ver para que lado a criança está olhando. E aí ela vai se comunicando dessa forma. O POD tem um vocabulário que possibilita interação em uma variedade de funções todo o tempo. A eficiência para atender aos variados requisitos da comunicação é o fator determinante na organização e no uso do vocabulário. Então, eficiência para atender os variados requisitos de comunicação. O que estiver passando pela cabeça da criança, e não o que ela tiver de disponibilidade de palavra, porque a gente escolheu. O livro de comunicação ele deve ser a voz da pessoa, ir com ela para todos os lados. Então, nessas minhas idas para fazer a formação, eu várias vezes me deparei com crianças andando com seus livrinhos pendurados aqui para lá e para cá, e eu falei, meu Deus, eu nunca vi isso no Brasil. E eu comecei a conversar com umas colegas fonos, TOs, e todo mundo tinha a mesma angústia. Nossos pacientes não carregam as pranchas de comunicação. Caramba, nós estamos fazendo alguma coisa errada, por que lá fora eles carregam? Bom, tirando as questões culturais, as possibilidades, tudo isso que não é... Eu não vou entrar no mérito agora. Tem uma questão muito importante, que eu acho que é a imersão da família. Se o pessoal da organização do evento me permitir, eu gostaria de passar uma lista com profissionais e pais interessados em workshops menores de treinamento dessa imersão. Né? Então agora a minha ideia é divulgar o POD no Brasil para que o ano que vem a gente traga Gayle para fazer uma primeira turma. Quantas crianças que precisam de comunicação alternativa existem no Brasil? Quantas fonoaudiólogas interessadas em fazer essa formação tem? Né? Tem as fonoaudiólogas que acham que não vai dar certo esse negócio de comunicação alternativa, mas tem muita fonoaudióloga interessada.
Então, se puder começar uma lista. Mas essa sua lista, que aí a gente vai fazendo contato e vai divulgando. Bom, gente, tem alguém no fundo da sala que tem algo a dizer. Ela levantou a mão e ela tem uma pulseira que está escrito "Eu tenho algo a dizer". Então eu vou lá para ver o que ela quer falar pra gente. Vou mostrar para vocês já o que ela Fernanda, o que você quer falar? Tá aqui? Você tem algo a dizer? Então, eu escaneei para ela. O que você quer falar? Tá aqui? Ela me disse que sim. Eu perguntei se ela tem alguma coisa para dizer. E a gente vai mudar essa tradução para mais a dizer. Tá? Porque ela já iniciou o "eu tenho algo a dizer". Eu fui até ela. E aí eu já conversei com a Leio e a gente vai mudar isso aqui. Como está sendo gravado, acho importante colocar. Você tem mais a dizer. Quando ela fala "eu tenho mais a dizer", no meu cantinho aqui, e aí nas pranchas de vocês tem essa página, tá? Vocês podem olhar. Tem um número 2. Então, ele está me dizendo que eu tenho que ir para o número 2. Atrás de você. Oi, gente, tudo bem? Vamos supor que a Fernanda ande. Vamos aqui pra frente, Fê, vem cá. Então, algo a dizer vai virar na tradução oficial mais a dizer, tá bom? A gente teve algumas conversas sobre isso. Então, a Fernanda me disse que ela tem mais a dizer. Aí no cantinho eu tenho o número 2. O número 2 está dizendo para mim, que sou o interlocutor, que eu tenho que ir para a página número 2. E aí eu vou perguntar para a Fernanda, o que você quer dizer? Está aqui? Está aqui? Eu quero? Ah, Fernanda, você quer alguma coisa. Então eu vou para o número 11. Essa página vocês não têm. Porque no cantinho do meu "eu quero" tem o número 11. Fernanda, o que você quer? Tá aqui? Tá aqui? Você quer brincar? Você quer assistir um vídeo? Você quer descansar? Ah, Fernanda, eu quero descansar. Então tá bom, Fê, vai lá, senta lá e descansa um pouquinho. Mas a pessoa poderia só um comentário. Quantas pranchas de 4 figuras tem um símbolo descansar? A criança sempre quer ou brincar, ou comer, ou assistir, ou beber. A criança não consegue falar que quer E descansar. quantos tem, eu não quero nada disso. Exatamente. Esse tipo de estratégia que a gente usou, eu estou contando que a Fernanda... Ixi, tem outra pessoa que quer dizer. Teoricamente, eu iria até lá, mas por causa da filmagem ela vai vir até aqui. Se fosse uma criança, eu iria até lá com o livro de comunicação dela, porque ela me disse que ela tem algo a dizer. Quantas... Precisa usar pulseira? Não. A gente está... Vocês combinaram aí? Não, essa pulseira eles usam lá fora. A gente está procurando uma pessoa para produzir essa pulseira para a gente usar do jeitinho que é, mas podem ser várias formas. A criança pode bater no livro, a criança pode olhar para o livro, a gente pode desenvolver um sinal para o livro. Então eu tenho uma criança que tem paralisia cerebral que faz assim: tá bom, você quer seu livro, porque esse é o código. E aí ele tem uma pulseira que a gente vai confeccionar. Todas as vezes que eu disser eu quero meu livro. Enfim, vocês criam uma forma, a gente cria junto uma forma de pedir o livro, porque o livro não vai estar sempre perto da criança.
Então, o primeiro passo, aprender a carregar o livro. Mas eu vou esquecer, de vez em quando, ensinar a criança a pedir o livro, né? Então, essas são as primeiras etapas. Essa criança aqui pediu o livro, vamos ver. Essa criança aponta, então ela vai apontar e eu vou virar. Virar a página. Eu preciso ir ao banheiro. Tá bom, Lu, vai lá, vai no banheiro. Voltar para a página 1. Virar a página de novo e de novo. Cadê o Ops! Ops! Você foi e voltou? O que aconteceu? Ops! Você quer ir embora? Luciana disse que quer ir embora. Não, Luciana, volta pro seu lugar, vai no máximo no banheiro. Não está na hora de ir embora. É isso. Então, esse exemplo que a gente deu se chama Como Iniciar a Comunicação. Modelos de iniciativa comunicativa. Tá, iniciei a comunicação. E aí o que vocês têm aí são o que foi batizado de palavras rápidas. As duas primeiras páginas. Então vocês têm a página 1A, 1B, 2A e a 7, certo? Todo mundo tem? Eu quero que vocês se juntem em 2 ou 3 pessoas. Eu vou ficar com essa turminha aqui. Fernanda vai ficar com essa turminha aqui, Luciana vai ficar com essa turminha aqui, e a gente vai pensar juntos em contextos que vocês poderiam usar essas 2 primeiras páginas, em situações. Vamos lá? 5 minutos para essa atividade. Acabou. Bom, pensamos juntos em contextos que a gente poderia usar essas palavras rapidamente, mas para vocês terem ideia como é que é a dinâmica do manuseio da pasta, né? Ainda não deu tempo de fazer uma pasta para cada dupla, então a gente fez algumas páginas para usar nesses primeiros workshops, mas em breve a gente vai ter uma pasta para cada dupla. Quantas funções podem ser expressadas com cada palavra? E aqui, alguém me perguntou como que é a organização da pasta, que foi ali, né? Qual é o fundamento da organização da pasta? Então, assim, a pasta ela é organizada pelas funções. Então, numa página, eu tenho a maioria das palavras que eu poderia usar relacionado àquilo. Então, por exemplo, comprar. A palavra comprar, eu posso usar para pedido, posso montar a frase, vamos comprar. Eu posso usar para pergunta, estamos indo comprar chocolate? Posso para relatar um fato, nós fomos comprar chocolate. Então, na página do comprar, por exemplo, vai ter lá o eu, o você, o nós, o que, enfim, elas são organizadas funcionalmente, as páginas, para que eu possa, dentro de uma mesma página, montar estruturas funcionais de comunicação. O que a criança vai aprendendo com o POD num primeiro momento? Opinar, gosto, não gosto, e refinar isso. Não gosto porque é chato, não gosto porque dói, não gosto porque é ruim. Então é dar um vocabulário maior do que simplesmente gosto, não gosto. Queixar-se de algo está errado. Então tem uma criança que foi lá, algo está errado leva para a página de dor, cansaço, desconfortável, triste, com fome. E aí ela pode escolher o que está errado. Ou outra coisa. Nos livros grandes,
vocês têm umas listas, né? Uns quadradinhos embaixo escrito lista. Então, sempre que eu não tiver o desenho, eu vou adicionar uma palavra na lista, ali na hora. Eu adiciono a lista e aí eu vou perguntando para a criança se o que ela quer dizer não está ali, se é uma das palavras da lista. Né? Então, não está aqui o que eu estou sentindo. Então, não é dor, não é fome, não é... Então, vamos lá para a lista, adicionar essa palavra. Da próxima vez que a criança for dizer aquilo, já está na lista. Né? Como eu descubro como pôr na lista, isso a gente vai falar, é uma outra história. A criança pode pedir alguma coisa, pedir uma ação, pedir para ir para um lugar, fazer uma pergunta, contar alguma coisa que já aconteceu, que está acontecendo ou que vai acontecer. Eu vou falar de novo o que a Carol já falou. Esse também é um slide muito importante. No desenvolvimento típico, a criança demonstra todas as competências linguísticas por volta de 9 a 12 anos, estando imersa e praticando linguagem oral por aproximadamente 36.500 horas, que é o tempo que uma criança fica acordada nesse período de 9 a 12 anos. Ela passa 36.500 horas acordada e ela fica ouvindo e recebendo feedback esse tanto de horas. Com 2 sessões por semana de 30 minutos cada, de fono, o usuário de comunicação alternativa levará 701 anos para aprender a ter a mesma experiência. Eu atendo uma criança faz 1 ano e pouco com o POD e esse slide não estava na minha apresentação. Mas eu disse isso para essa mãe segunda-feira e ela falou, meu Deus, eu não tenho todas essas encarnações para ensinar ele a usar o POD. Então, ela chegou em casa e mudou. Essa fala, faz 1 ano que eu tenho falado que é importante carregar, levar e usar, não sei o quê. Mas quando eu disse, olha, se você ficar só vindo aqui na fono vai levar 700 anos, ela grudou no negócio, gente. E aí ela vai, e aí, conversou com o vô hoje. Conversou com não sei quem hoje. Então, às vezes a gente fala, mas tem umas coisas que marcam. E aí eu falei pra ela, Luciana, vou colocar esse slide na minha apresentação, porque quem sabe eu impacto mais pais e mães a levarem seus livros de comunicação. Método de acesso. Alguém me perguntou, a Kenner perguntou sobre isso. Existe o acesso direto, a criança aponta e o parceiro de comunicação lê a mensagem em voz alta e vira as páginas. Então a criança aponta. Escaneamento visual auditivo, a criança faz sim e não para aceitar ou rejeitar as colunas, que foi o que a Fernanda fez, ela não apontou. Eu ia perguntando e ela ia respondendo sim e não. Alessandra, então eu tenho que ter um sim e não primeiro. Tem que trabalhar um sim e não primeiro. E aí tem algumas formas de sim e não que eu vou mostrar para vocês em vídeo. E tem o eye gaze, que é a fixação do olhar com recurso de baixa ou alta tecnologia. A gente tem aqui o representante do pessoal da Civian, que é quem representa o Toby aqui no Brasil, que é o recurso de alta tecnologia, fixação de olhar. A criança olha e o computador fala o símbolo que a criança está olhando. É esse que você trabalhou com o Lourenço? É isso que o Lourenço usa para se comunicar. Então, o que eu mostrei para vocês foram algumas formas de acesso, né? E já mostrei também o que é modelar. Então, no vídeo da bebezinha, eu estava fazendo um escaneamento completo. Eu estava indo palavra por palavra, dizendo para ela. No escaneamento do Luiz, eu estava fazendo um escaneamento direto, não completo. Eu estava indo coluna por coluna. Dá para a gente misturar entre um e o outro e dá para modelar sem o livro. Quando a gente já tem muita prática, a gente começa a falar algo a dizer, eu quero, atividades, massinha. Então, conversar com a criança usando a sequência que o livro propõe, né? Para que ela tenha essa sequência na cabeça. Isso é possível. A criança, ela vai rodar as páginas? Ou Não. Nem uma criança que vai se desenvolvendo mais, sempre...
o interlocutor. Aqui estão os modelos que passou por vocês, que a gente fez os exercícios. Essa prática a gente já fez. Essa é a equipe que fez a minha formação, então do meu lado esquerdo é a Linda Burkhardt, que fala muito de POD, mas fala da síndrome de Rett, especificamente a síndrome que ela estuda. Do outro lado... está abraçando a síndrome de Angelman nos Estados Unidos. Do outro lado é a Gail Porter, que é a criadora do método, e Kelly Fowler, que me deu um dos cursos, o curso introdutório foi Kelly Fowler. E a Alessandra. Um pouco destruída depois do curso avançado no último dia, um pouco destruída, mas sou eu. Obrigada a vocês, acho que agora se tiver perguntas, alguém? E olha. Oi, o que eu queria dizer, né, que a gente já está com a Alessandra há algum tempo e antes o Luiz não começou com o POD, né? Então ele estava com aquele outro método que a gente fez em caderninho. Ele começou com o PEX. Com o véu, ele leva para casa. E uma meia-culpa que eu queria fazer é que, na verdade, a gente em casa mesmo pouco usa do tal do método. Não foi por falta de puxão de orelha, Não, né? foi por falta de puxão de orelha. Mas o que eu queria dizer é que, vendo esse pódio aqui, eu acho que o entusiasmo é tão grande quanto da Carol, porque é mais prático, né? O que eu senti até hoje com o caderninho que ele tem até agora é um pouco de falta de praticidade, de pegar aquele quadradinho e tirar e perder. E uma diversão dele era tirar o plastificado desse quadradinho e jogar fora. Brincadeira do método. Então, agora, com esse método, embora aparentemente no primeiro momento pareça super complexo, meio assustador, eu acho que é mais prático. E eu acho importante, além do trabalho com a criança, trabalhar com os pais também, que vão ser os portadores, né? Isso que você falou de fazer a formação dos fones, dos pais, eu acho muito legal, porque... A gente tem que pensar que é uma nova língua. Não dá para aprender uma nova língua de um dia para o outro. A gente estuda anos de inglês para aprender, né? E outras línguas, enfim. Os pais têm que aprender. Os pais têm que aprender. Os pais de crianças surdas aprendem Libras. Os pais de criança que precisam de comunicação alternativa têm que aprender comunicação alternativa. Não adianta a gente falar com eles em português e querer que eles falem POD de volta com a gente, né? A gente fala POD para receber POD, a gente fala português para receber português, então tem que falar na mesma língua, né? Perguntas? É importante ou é necessário, enfim, primeiro começar com algum outro método mais simples, vamos dizer assim. Tem a ver um pouco com o que a Ione estava falando, a gente pega meio que se assusta, né? E se a gente não sabe mexer, estava até brincando com a Adriana, a gente, 5 minutos depois de chegar na folha, a criança já dispersou, né? Então a gente tem que estar familiarizada com o material. Você viu como o Luiz esteve atento, mesmo nos momentos que eu cheguei? Exatamente. E o Luiz não é uma criança que sabe ser paciente, que sabe esperar. Mas a troca ali estava sendo tão eficiente que ele esperava, mesmo quando eu estava com dificuldade. Se segurou, porque ele sabia que ele ia conseguir. A minha pergunta são várias perguntas juntas, mas é importante que ele esteja familiarizado com algum método. Não é necessário antes do POD. Não. A minha única questão por começar com o Luiz, com o PEX, foi porque eu não tinha formação no POD. E Angelman não foi uma síndrome que me permitiu incluir nesses 10 casos que eu trabalhei durante esses 2 anos e meio, né? O Luiz, para mim, ele era um forte candidato, mas a fonoaudióloga que não está na foto, que é a Elaine Williams, que fez o meu primeiro workshop,
ela não tinha experiência com Angelman, então ela disse, não, eu prefiro não te supervisionar no que eu não tenho experiência. Então, o que eu sempre digo para a Ione seria uma irresponsabilidade minha trabalhar sem antes ter uma formação e sem uma supervisão, né? Então, agora eu já me sinto preparada para iniciar com o Luiz. Então, foi falta de formação minha. Só por isso, que a gente não começou com o Luiz, com o PEX, para depois, não existe isso. A gente começa com um método com a bebezinha lá de 1 ano e 11 meses. Né? Só queria fazer um comentário sobre a importância mesmo da família. Porque o Arthur hoje ele tem 10 anos, a fono dele, que é a Claudinha, que está ali, perto da Ione, ela me cobra e apresenta a comunicação alternativa para ele desde quando ele começou lá, que ele não tinha nenhum ano. Parabéns. Assim, às vezes a gente faz alguns comentários. Eu estava numa ocasião em Santos e um grupo de mães criticando uma mãe de uma filha que com deficiência auditiva e que a menina tem 14 anos e um absurdo, a mãe não colocou a menina para aprender Libras. A família não sabe usar Libras. E eu falando, realmente, que absurdo. Não permitia ela se comunicar. E aí eu cheguei em casa e falei para o meu marido, Diogo, nós estamos fazendo a mesma coisa. Porque o Arthur, até hoje, não conseguiu usar, apesar de todas as tentativas da Cláudia de me cobrar, puxar minha orelha, exigir. E às vezes na prática, na correria do dia a dia, quando a gente deita à noite, eu falo para ele assim, Diogo, nós não mostramos nada para o Arthur hoje. E isso tem me preocupado demais, porque o Arthur já está com 10 anos, o Arthur está entrando numa fase e eu fico às vezes meio apavorada de o que está passando na cabeça dele, eu não sei. Né? Então, gente, é super importante. E aí tem os 2 T's que a Claudinha me ensinou, da paciência e persistência. E é a pura verdade, gente, é com paciência e persistência, não consegue mesmo. E é um trabalho em conjunto. A gente tem que pensar que a criança não desenvolve linguagem em 1 ano, em 2 anos. A Gale diz que a criança pode levar para iniciar o uso do POD de 15 minutos a 4 anos. Né? Então, paciência e persistência e o uso. Né? Tem crianças que começam a falar com 2 anos. Quem faz um curso faz um juramento. Pra tudo. E quem faz um curso com a Gale faz um juramento de não desistir antes de 1 ano, tá? Pelo menos 1 ano, tá? Legal, pelo menos. chegar. Você queria falar aí? Não, era... Achei que... Mais alguém? Ninguém? Nenhuma pergunta, gente? Então eu vou falar. Não é que, embora ele não tivesse nesse tempo usado o POD, mas ele já conhece várias dessas figuras, que as figuras em si, com o texto, ajuda mais, ela já estava usando, mas com um outro formato, vamos dizer, método, que é o PEX. Então não é que é tudo zerado, né? Eu usei as mesmas imagens. As imagens são as mesmas, então ele já sabe a imagem, só o modo de apontar que é diferente, né? Então, tá valendo tudo, tá valendo já... Sim, de alguma forma foi a primeira vez que foi apresentado nesse formato, no formato POD. Né? Então, por isso que ele conseguiu reconhecer ali algumas imagens de pronto até. E eu vou só complementar uma coisa que vocês às vezes olham no livro e falam, gente, né, tem que começar com uma coisa mais simples. Não. A gente, o que a Gale fala muito no curso, no treinamento, é que você começa modelando as 2 primeiras páginas, até você se sentir seguro de ir para frente. E você não tem que ficar procurando cada palavrinha da frase que você quer falar. Se você está falando alguma coisa e você chega aqui, sei lá, e preciso da sua ajuda. Você pode apontar só uma ajuda. Você não sabe, cadê eu preciso da sua ajuda. Não vai ficar se você na mesma apontar um estrutura do português. Você já está iniciando ali um entendimento do que é o POD. E o que eles falam é isso. Começa com as 2 primeiras páginas. Se sentiu segura, avança mais um pouquinho. Se sentiu segura, treina sozinho, né? Fica lá você no espelho, né? A gente não bota eles no espelho para fazer um monte de coisa.
Não, fica lá no espelho e fala com você mesmo no espelho, aponta. Começa a entender, a internalizar esses caminhos do livro, né? Porque realmente é muito chato quando você fica perdido, não sabe para onde você vai. Então, assim, você conhecer o livro é muito importante, né? E não é conhecer o livro, vou folhear o livro, não, é vou criar os caminhos da conversa. Porque vou folhear o livro é a mesma coisa que entregar um dicionário de russo e falar, sai falando russo. Você vai fazer com o dicionário? Né? Então, assim, isso sem a função, sem o uso funcional, vira um dicionário, com palavras repetidas ainda. Então, não faz sentido, né? Você tem que aprender o uso funcional. E a ideia é montar grupos de estudos para essas oficinas, né? De troca mesmo. Então, situações práticas para usar o livro. A minha ideia é começar a espalhar para quando a Gale chegar e a gente puder, os fontes puderem fazer o curso, os pais puderem fazer o curso, as pessoas já teriam um mínimo de noção. Porque para mim foi muito válido chegar no primeiro introdutório já com 2 anos de uso e de experiência e de conhecimento, né? É bastante informação, é um curso bastante denso, e chegar no curso sem nenhuma noção não é tão produtivo assim. Minha dúvida é assim, a gente estava vendo então o filho da Ione, ali vocês estavam claramente numa sessão de terapia, então era uma coisa com, sei lá, se era 30 minutos, estruturado, um programinha ali sentadinho, focado. Como que a gente, como família, faz isso no dia a dia, ao longo do dia na casa? Então a casa está lá rolando todas as coisas, vai para lá, vai para cá. Sim, existem várias possibilidades, né? Primeiro o livro tem que estar junto com a criança o tempo todo. E uma outra possibilidade que eles acabam usando muito é deixar as páginas contextuais nos ambientes da casa, que facilita também em casa. Então, ou por exemplo, eu tenho um paciente que gosta muito de cantar no carro. Ele adora cantar. Então, atrás do banco do pai, né, do motorista, fica uma prancha em que ele vai falando, eu quero cantar, e aí ele escolhe a música, e aí eles cantam outra coisa, eu quero cantar outra música. Então, no carro é cantar que eles gostam, então fica lá uma versão, né, as páginas do cantar. Mas a pasta está sempre com ele, porque ele pode estar cantando e sentir fome, por exemplo. Né? Então, deixar no banheiro uma mini pasta com a mesma estrutura, igual, as páginas relativas ao banheiro. Mas essas páginas vão estar no livro também. Mas ambientalizar um livrão, você pode ter páginas pela casa. Páginas pela casa.